só os ouvidos que ouvem, mas também a boca que fala, há de ser abençoada nesse momento, nesse tempo que a gente vai ter aqui. Sinto honrado, né, em poder estar junto com os irmãos e vou tentar contribuir de alguma forma, compartilhar aqui, tentar elucidar algumas dúvidas e estou um pouco nervoso, que eu nunca participei assim, mas eu creio que vai dar certo. Pastor Célio, só para os irmãos entender, Pastor Célio, eu creio que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, e de graça eu amei o coração do Pastor Célio, e tenho certeza que Ele amou meu coração de graça também, porque a gente se tornou amigo, e estamos todos os dias conversamos, trocamos ideias, e o Pastor Célio é um mestre hoje na palavra, é um teólogo. O Pastor Célio, aquele mapa que vocês são apaixonados, que eu mostrei para vocês, gigante, sobre a teologia, aquele que eu ofereci se vocês queriam e todos os irmãos querem até aquele mapa, ele é o homem que criou aquele mapa da teologia. Ele também criou o mapa de Daniel e também tem um mapa sobre Israel também. O Pastor Célio, ele tem alguns livros também escritos e ele é um grande homem de Deus, ele detém uma grande sabedoria na área de judaísmo, Israel também, e eu tenho aprendido muito. Eu costumo dizer que eu estou sempre aberto para aprender, e estou sempre aprendendo da palavra de Deus. E gosto de aprender com homens simples, e gosto de aprender com homens humildes, e que realmente têm conhecimento e deixam o Espírito Santo usar. E hoje eu queria ser um ouvinte aqui também, e Pastor Célio, fique à vontade. Esses irmãos que estão aqui, eles já te amam de graça, né? Já têm um carinho grande por ti, eu tenho certeza. E talvez essa não seja a primeira, mas talvez não seja a última, seja a primeira de muitas. Pastor Célio também tem uma escola de teologia. Então, tudo isso está trazendo uma contribuição muito grande. Eu quero que vocês hoje conheçam o Pastor Célio dando uma aula, porque esse homem tem muita profundidade para ensinar. Pastor Célio, eu vou ficar com o meu microfone aberto, aqui eu estou em silêncio, os outros estão tudo com os microfones fechados. Você vai ter toda a liberdade a partir de agora de falar sobre as igrejas do Apocalipse. Como o pastor Célio falou, nós falamos em falar sobre Sardes, né? A igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e Laodiceia. Mas como dizia o pastor, ele tem que começar falando da igreja de Tiatira, né? É isso, né, pastor? Isso. Então, pastor, fica tudo contigo, está nas tuas mãos aí, estamos prontos, queremos te escutar, e depois, no final, o pessoal pode fazer algumas perguntas que querem, né? Todas as perguntas difíceis que vocês têm sobre teologia, não façam para mim, façam para o pastor Célio. Façam tudo que aquela mais difícil que vocês tiver, fale com o pastor Célio, porque ele vai responder tudo hoje. Amém? Nós não tínhamos combinado isso. Está me colocando numa situação difícil. Não. Eu sei Cria-se que uma grande expectativa e depois tem a frustração. Isso aqui não? Não. Vamos lá, pastor Célio. Tudo contigo, então. Estamos todos ouvidos, tá bom? Ok. Bom, deixa eu tentar aqui. Por que eu falei que eu queria falar a partir da igreja de Tiatira? Existe um mistério na Bíblia, e esse mistério ele é sobre as 7 festas de Israel. No caso, Páscoa, Pães Ázimos, Molho das Primícias, Pentecoste, ou Festa das Colheitas. Depois vem Trombetas, Expiação e Tabernáculo. São 7 festas em Levítico 23. Tem 7 parábolas do reino em Mateus capítulo 13. E tem as 7 igrejas da Ásia. Então, eu vou mostrar aqui um aspecto desse mistério em relação às 7 igrejas da Ásia. Tem uma divisão que está no livro, oculta. E essa divisão que está no livro aponta para a nossa realidade, né? A nossa realidade, a realidade da igreja, a qual, infelizmente, é desconhecida por muitos cristãos, que é a divisão desse número 7. Quando você estuda na Bíblia o número 7 ele é um número completo, ele é um número perfeito, mas em relação ao tempo,
ele é temporário. Em relação ao espaço, ele é terreno. Se você me perguntar assim, qual que é o perfeito eterno de Deus? É o número 12. O 12 em relação ao espaço é celestial. Em relação ao tempo, ele é eterno. Você vai ver que Apocalipse começa com 7, 7, 7, mas depois termina com 12, 12, 12. Você vai encontrar vários 12. Aí você fala assim, me dá uma explicação desse número que é completo, que é perfeito, mas que é temporário e terreno. Vou dar um exemplo. Você tem as 7 igrejas do Apocalipse. Se o pessoal está aberto aí a Bíblia do capítulo 2, vou mostrar a divisão para vocês aqui, essa divisão. Eu estava pensando assim, talvez eu não vou sair nem da igreja de Éfeso. Talvez eu não vou conseguir sair daqui. Eu vou tentar... Eu tenho pontos que eu quero mostrar que são muito importantes. E eu nem tinha planejado esses planos. Eu estava no banheiro ali agora, e o senhor falou, eu quero que você fale de um ponto aqui que é muito importante. Mais do que você conhecer esses mistérios aqui, existe um ponto que é muito importante, mas muito mesmo. Está dentro desse assunto que eu vou compartilhar aqui. Então, como é que eu divido esse 7? O 7 ele é dividido entre 4 mais 3, ou 3 mais 4. O que é 3? 3 é o Deus triuno. Nós não cremos em treidade, ou seja, 3 deuses. A palavra Elohim, não sei se vocês sabem, no hebraico, esse in é o plural masculino e ot é o plural feminino. Então, Elohim já está no plural. É um Deus com 3 pessoas. Aquele que era, que é e que há de vir. O Deus Santo, Santo, Santo. No início era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Pai na criação, o Filho na redenção e o Espírito Santo da consolação. Então, veja bem, você vai descobrir aqui que tem uma divisão. São 4 mais 3. 4 é o número da criação. Você tem 4 cantos, a Terra, 4 cantos, 4 estações. Os 4 seres viventes representam a criação. Tá vendo? Então, 4 é o número da criação. Quando o 3 aparece primeiro, significa que a situação está perfeita, mas a criação vai colocar desolação na obra de Deus. Então, eu vou mostrar para os irmãos aqui a divisão. Como é que é a divisão aqui desses 7? Pensa bem, como é que a igreja começou? Atos 2. Partir do pão. A comunhão. A igreja começou bem. Mas ela vai terminar, na maioria, mal. Isso mesmo. Haverá fé quando o Filho do Homem vir à terra? Esse ponto eu vou mostrar a divisão e vou ficar nesse ponto. Para vocês verem o quão é deplorável a condição dos cristãos em geral. Claro, no meio dessa cristandade toda, tem irmãos fiéis ao Senhor. O Senhor sempre teve um testemunho na terra. Ok. Mas um ponto que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. Como é que eu acho a divisão desses 7 aqui, que no caso aqui é 3 mais 4, que começou bem, mas está indo para uma questão deplorável. Se os irmãos quiserem entender bem essa questão deplorável, eu sugiro aí, tem a ver com o mistério. Mateus 13 tem uma mulher lá que ela esconde o fermento nas 3 medidas de farinha. Aquela mulher ali é um aspecto do reino dos céus. Não é no céu aquilo é na terra. Você vai ver que a igreja em si, ela está misturando nas verdades que as 3 medidas de farinha é um aspecto positivo. Ele dá oferta de manjares. Mas não podia ter naquela oferta de manjares fermento. Mas quando você põe fermento no bolo, qual que é o objetivo que você está querendo? Aumentar. Lembra que Paulo fala lá em Coríntios capítulo 5 que um pouco de fermento leveda toda a massa? E a massa são os cristãos.
Só ler Coríntios capítulo 5. Então, o que acontece? A gente vai ver que hoje tem muito alimento contaminado. E que as pessoas estão muito preocupadas em crescer, aumentar o número de cristãos, para aumentar a arrecadação. Mais gente, mais dinheiro. Infelizmente. E aí eu vou mostrar aqui a divisão. Quem está com a Bíblia aberta aí, ó, primeira igreja, vou mostrar a divisão para vocês prestarem atenção. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 7. Você quer anotar aí? Que isso aqui a gente ouve assim e às vezes não grava. Então, tem que prestar bastante atenção aqui, ó. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Presta atenção no que vai dizer. Quem tem ouvidos, ouça, vem em primeiro lugar. Em segundo, está assim, ao que vencer. Então, quem tem ouvidos, ouça, ao que vencer. Ok? É a igreja de Éfeso. Versículo 11. A mesma coisa, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas e ao que vencer. Manter o mesmo padrão. Então, a igreja de Esmirna, mesma coisa. Olha a igreja de Pérgamo, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas e ao que vencer. Percebeu aqui? Essas três aqui estão iguais. Mas quer ver o porquê que eu queria falar da igreja de Tiatira? Olha a igreja de Tiatira, o versículo 26. Vai mudar ao 26. Ao que vencer. Ao 29. Quem tem ouvidos? Se você perguntar assim, por que o Espírito Santo mudou? Porque ele não espera que mais as pessoas ouçam a voz do Espírito. Então ele está chamando os vencedores. Por exemplo, um canal igual o meu, mensagens. As pessoas não querem isso. Se eu falar assim, ó, vou ensinar 5 tópicos como você ganhar muito dinheiro e ser rico espiritualmente. Fica assim, gente. Então, veja bem, quem tem ouvidos, ouça ao que vencer. Quem tem ouvidos, ouça ao que vencer. Quem tem ouvidos, ouça ao que vencer. 3. Agora, as outras 4, ele inverte. Aí aqui você tem a divisão do 3 mais 4. Quer ver? Pode conferir comigo aqui, ó, o 26. E ao que vencer, quem tem ouvidos, ouça. 29. Então, é o primeiro dos 4. Aí você vai para a igreja de Sardes. Versículo 5. Ao que vencer, quem tem ouvidos, ouça. Número 2. Aí você vai para a igreja de Laodiceia. Laodiceia não, para a igreja de Filadélfia. Versículo 12. Ao que vencer, ao versículo 13. Quem tem ouvidos. E a última igreja de Laodiceia é a mesma coisa. O 21. Ao que vencer, ao 22. Quem tem ouvidos. Viram aqui a divisão do 7 mais 4? A igreja começou bem, mas a tendência da igreja é mal. Deixa eu colocar aqui para os irmãos uma coisa. Deus trabalha com 3 povos. Não é que ele trabalha, não. Ele trabalha com 3 povos. 1 Coríntios 10, 32. Não seja de escândalo, nem para judeus, nem para gentios, e nem para a igreja do Senhor. Então, 3 povos. O primeiro povo que ele trabalhou foi os gentios. Adão era um gentil. Começou bem lá no paraíso, não começou? Mas terminou mal. Como é que termina a situação lá do primeiro povo lá? Você tem de Adão, tem o dilúvio, só tem 8 pessoas. Aí o Senhor vai levantar Abraão, que é o pai do povo hebreu. Começou bem, mas terminou como? Eles rejeitaram o Messias. Aí levantou a igreja. Começou bem, mas a situação está... como é que eu posso dizer? Deplorável. Então, o ponto que eu queria mostrar aqui, eu separei um tanto de tópicos, não sei se vai dar para mostrar, mas eu queria mostrar um tópico aqui, quer ver? Achará, está lá em Lucas 8, é isso mesmo, Lucas 8, me ajuda aí. Achará porventura fé quando o Filho do Homem vier à Terra? É Lucas 18 ou Lucas 8? Lucas 8. Estou na dúvida aqui se é o 8 ou 18. Deixa eu ver aí, pastor, me ajuda aqui rapidinho. Olha aqui. Deixa eu ver. É o 8? 18. Eu sabia que era 18 ou 8. Então vamos ler esse versículo aqui e vamos entender esse versículo
Aqui nós temos quase 40 pessoas. Eu vou fazer essa pergunta para as 40 pessoas, é claro que não vão me responder, mas vocês vão ter uma impressão pessoal. Vocês que estão estudando a Bíblia, que tem um pastor que é dedicado aos estudos, né? Que é o pastor Luiz Henrique. Então, vocês que estão sedentos pela palavra, tirem a impressão de vocês mesmos. Lucas 18, verso... 8. Digo-vos, pois, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa expressão aqui, o que sugere? É que quando ele vai vir, vai encontrar muita fé ou que ele vai encontrar quase nenhuma fé? Meu Deus. E eu vou explicar por quê. Teve um irmão que falou assim, não, o Brasil é do Senhor Jesus. Eu falei, amém. Mas assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Como foi no dia de Noé? Mundo cristianizado? Ai, milhares de arcas lotadas de pessoas e Noé entrando. Foi isso? Não. Só 8 pessoas. E o 8 na Bíblia é o número da ressurreição. 8. Porque Cristo morreu, e ele morreu e foi ressuscitado no primeiro dia. O sábado é o 7º. 8 é o número da ressurreição na Bíblia. Tá vendo? 8. Pode pesquisar 8. Se você pesquisar a palavra Jesus, Yoshua em grego, é 888. 888. É. Então, veja bem. Então, aqui você já pergunta. Achará? Agora vamos fazer a prova, né? Vamos ver se as pessoas sabem o que é fé. Porque só com esse ponto aqui que eu estou ministrando aqui hoje, se eu parar aqui, você entender sobre fé já ajuda bastante. A cada, sem exagero, tá? A cada 100 pastores que eu converso sobre isso, os 100 não sabem ou têm uma visão equivocada de fé. Claro, não falei com todos os pastores ainda. Eu nem falei com o seu pastor sobre isso. Mas um exemplo. A cada 100 pessoas que eu falo sobre isso, fica assustado quando eu falo e diz assim, eu não sabia que era assim. Eu dou um exemplo. Sobre fé. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis aquele monte. Monte passa de um lugar para o outro. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quem aí tem uma fé do tamanho do grão de mostarda? Aí, veja bem. Quando eu comecei muito cedo, né? Eu comecei... me colocaram lá de pastor, eu não sirvi nem para ser nem diácono, né? Mas 23 anos de idade. Eu vou fazer 50, tenho 27. E eu via o Benihim pregar. Eu quero ser igual esse cara, meu. Eu quero ser igual esse cara. E eu pensava assim, a fé é ousadia. Vou chegar perto de um paralítico e falar, levanta agora, meu filho. Sai pulando em nome de Jesus e vamos o negócio acontecer. Eu achava que é isso que é fé. Essa ousadia de chegar e falar. Assim, por mim mesmo, né? Então, o que é fé? Aí tem um conceito de fé, que as pessoas só têm esse conceito de fé, e infelizmente, e distorce, que é Hebreus 11, que fala assim, a fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que não se veem. Aí quando a pessoa fala comigo assim, certeza, eu pergunto assim, quem te dá certeza? Vou dar um exemplo aqui, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Vou chegar lá, na minha linha de raciocínio. Suponhamos que tem uma senhora na igreja que está com câncer. Não sei se na igreja do pastor aí tem gente com câncer. Que está orando. Porque hoje é comum ter pessoas com câncer, né? Então, digamos que tem uma irmã aí que está com câncer. Então, vamos orar aí 20 dias de jejum e oração com propósito diante do Senhor. Aí, digamos que você é essa irmã. Um exemplo. Não é. É um exemplo. Aí eu chego lá na igreja e pergunto assim, irmã fulana, ela tá vindo o pastor Célio, orou 20 dias no monte. E tá no óleo, homem. Irmã fulana, eu falo para ela assim, aí é você que está me ouvindo aqui agora.
Vocês verem como é que está deplorável a condição da igreja. Você tem fé que você vai ser curada agora? Qual que é a resposta da irmã, vocês acham? Irmã, temente a Deus, que serve o Senhor. Qual que é a resposta que ela vai me dar? Assim, você chegou, pergunta se tem fé que vai ser curado. O que ela vai responder? Você não pensa outra coisa a não ser ela dizer assim, eu tenho fé. Não é isso? Agora veja bem. Ela pode responder isso só em uma condição. Deixa eu repetir. Você que está orando para conseguir um emprego melhor, uma empresa melhor, você só pode responder quando alguém te fazer a pergunta, você tem fé? Só em uma condição. Qual, pastor? Vai Deus ter falado para você. Responde que sim. Por revelação, por sonho, ou naquele momento, Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode falar assim, lua, monte, sai de lá e vem para cá. Mas quando é que você pode dizer isso? É quando o Senhor te falar, pela intimidade que você tem com ele, fala assim, manda a lua vir na sua mão. Você fala, vem aqui na minha mão, a lua. Mas se Deus não falar, e você achar que vai falar, pode até por autossugestão, não vou falar aqui agora, pessoas serem curadas. Podem. Eu fiz isso erradamente. Não tem vergonha de falar. Tem vergonha de falar. Mas eu vou falar. Mas Deus falou para Abraão, Abraão, eu vou te dar um filho. Então, Abraão falou, eu vou ter um filho. Por exemplo, você está com câncer. Se alguém te perguntar, você vai ser curado? Você tem que responder assim, se Deus não te falar nada. Eu tenho esperança, irmão. Aí você perguntar, por que você está falando que você tem esperança? Porque Deus não me falou nada. Se Deus não me falou nada, e as pessoas não conseguem falar com Deus porque não têm intimidade com Deus, como é que você responde assim? Porque está orando 60 dias, que adianta? Deus falou, olha, eu estou orando 60 dias, mas eu não falei nada. Porque não teve fé. Não é que não teve, porque tem vários aspectos de fé. Né? Tem a sua confiança em Deus, que é uma fé. Mas na questão específica, você pode ter uma fé mínima. Deus falou assim para Ezequiel, Ezequiel, pode reviver esses ossos aí? Deus perguntou para Ezequiel. Ele falou, tu sabes. Se o senhor mandar, eu mando. Então, ordena os ossos. Ele, opa, depois que o senhor falou, ossos secos, revivam. Mas não é essa hoje a fé que tem nas igrejas, não. Eles têm pensamento positivo. A pessoa fala o jejum ritualístico, até com boa intenção, e fala, Senhor, eu creio que eu vou conseguir. E põe na cabeça, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Ninguém tira da cabeça. Aí acabou. Eu chamo isso de fé, mas isso não é fé. Romanos 10, 17 é o melhor conceito, porque Hebreus também está certo. É a certeza, mas quem dá a certeza? Você pôs na cabeça, deu certo, você tem fé. Você pôs na cabeça, não deu certo, é porque você não tem fé. Não, é negativo, irmão. Porque você não ouviu Deus falar. O ponto mais importante hoje é ouvir a voz de Deus. Então, quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Eles não ouvem mais a voz do Senhor. Nem sabem discernir a voz do Senhor. Então, eles vivem assim. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Por exemplo, quer ver? Eu dou outro exemplo. Quer ver? Quando que evangelizar é pecado? Deixa eu repetir. Quando que evangelizar é pecado? Alguém pensou em nunca? Você está enganado. É quando você faz pela sua própria vontade. Sabia que Paulo ia pregar o evangelho lá em Bitínia e foi impedido no Espírito? Mas por quê, pastor? Lá em Romanos, lá em Marcos, falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho? Sim. Mas o Espírito Santo tem uma vontade específica a cada momento. É uma vida. Você acabou de jantar agora. Eu chego com pão com salame, coma pão com salame, você fala assim, não quero. Mas pão com salame você não quer? Churrasco? Não, eu estou cheio. A vontade tem necessidade específica. Não é que você não quer comer, não gosta de pão com salame, e não vai comer pão com salame, e não vai comer carne. Não é isso. É porque não é a sua vontade específica. Da mesma forma, o Espírito Santo tem uma vontade específica a cada momento. Só que as pessoas não têm intimidade com Deus. Aí faz lá, vive igual na lei. A lei, toda santificação é pro lado de fora.
Mas no Novo Testamento, a santificação é do lado de dentro. Pastor, o que é santificação do lado de dentro? 1 João 2, 20 e 27. E a unção que vós recebestes vos fará saber todas as coisas. A unção é o Espírito. E hoje em dia tem irmão pedindo nova unção. Não sei o que eles fizeram com a velha. O Espírito Santo é sempre novo. Não tem esse negócio de nova unção. Claro, às vezes eu já falei isso também na minha igreja. Já bem claro. Mas se você for ver bem, é o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo. Agora, você vai receber agora o quê? Energizado o Espírito Santo. É porque o que você recebeu aí dentro está bem fraco. Vamos pôr um energizado. Então veja bem, para a gente entender. A condição da igreja é deplorável. Eu não estou falando, isso aqui são pontos básicos. Se eu falar de fé aqui, eu posso falar aqui umas 2 semanas só sobre fé. Você fala, nunca ouvi isso. Só sobre fé. É um dos rudimentos elementares do oráculo de Deus. Fiz um vídeo, está no meu canal, quero puxar minha sardinha aqui, pedir o pessoal para se inscrever. Fé tem 5 níveis. A confiança em Deus tem 5 níveis. Confiar. Primeiro, no poder de Deus. Significa que Ele pode fazer qualquer coisa. Para o Senhor não é impossível. Segundo, confiar na sabedoria de Deus. Ele sabe como fazer. Você não precisa ensinar para Ele. Terceiro, confiar na soberania de Deus. Ele sabe quando fazer. Quarto, confiar na vontade de Deus. O irmão falou assim comigo assim, pastor, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Eu falei, irmão, para um espírito quebrantado, com uma carne tratada. Para um espírito não quebrantado, a vontade de Deus é pedra de tropeço. Lembra de Pedro? Senhor, de maneira alguma isso vai te acontecer. Tenha dó de você e de nós também, que não quer morrer, não. Claro. Dar o seu rosto a tapa, andar 2 milhas. Se você não está quebrantado, falar, isso aqui é escravidão. Isso não tem nada de agradável. Mas para um espírito quebrantado, é agradável. Então, e o último é confiar no amor de Deus. Deus não te deu? Então você confia no amor de Deus? Ele não fez você? Não era o melhor. Se você confia no amor de Deus, se Deus não faz, ou o que Ele faz é o melhor. 5 níveis. Meu canal lá é Célio Carlos Macedo. Você pode fazer, se inscrever hoje ainda. Então, veja bem, só esse ponto aqui, ó, da questão deplorável da igreja. Começou bem e está com mal. Ah, pastor, mas nós aqui temos devoção pelo Senhor. Amém, glória a Deus. Mas, em geral, a igreja virou comércio. Em geral, a igreja está numa condição muito deplorável. Tanto do conhecimento do Logos, como conhecimento, a experiência do Rema. Tem gente que conhece, mas não tem a experiência. E tem uma palavra no grego que é roidar. É um conhecimento mais íntimo com o Senhor. É conhecimento experimental. Koiné e roidar. 2 palavras para conhecimento. Então, eu separei aqui algumas coisas aqui que eu vou mostrar aqui. Por exemplo, a igreja de Tiatira. O Senhor tem olhos como chamas de fogo e pés como bronze, latão reluzente. Ele está falando assim, ó, aquilo que os olhos veem, os pés vão julgar. Isso aqui é a igreja de Tiatira, né? O seu pastor até falado aí, ela prefigura a igreja católica, né? Relaciona com a igreja católica. Deixa eu entrar aqui num ponto aqui, que você vai ler aqui na Bíblia. Se você ler, por exemplo, em Jeremias 17:10, pode não entender. E também aqui, ó, que eu vou ler lá. Apocalipse 2:23. Tem gente que lê essa parte aqui e não entende. Então, esse aqui é um conhecimento judaico. Vou dar para você aqui agora. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda rins e coração. Por que rins? Porque o povo judaico
eles acreditavam que o centro das emoções das pessoas ficava nos rins. Então, quando eu falo que aquele que sonda rins e coração aqui, é aquele que sonda a intenção dos corações. A sua intenção. Depois você vai encontrar no Novo Testamento, já não tem mais a palavra rins. Porque o Novo Testamento foi traduzido, né? Na época, a língua mais influente era o grego, onde foi escrito, era o grego do koiné, é o grego comum, né? Então, veja bem, o povo grego, o centro das emoções é o coração. Você vai encontrar muito falando do coração. Mas aqui, rins, pode pesquisar, o povo judaico acreditava que nos rins é que estava o centro, né, das motivações do ser humano. Por isso fala rins. Deixa eu passar aqui mais bem rapidamente, porque se eu consigo falar mais alguma coisa aqui. Versículo 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade e poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Ok. Ao 28. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Então, aqui, estrela da manhã, é porque tem duas figuras a vinda de Cristo. Para alguns cristãos, o Senhor vai se revelar como estrela da manhã. E para outros cristãos, ele vai se revelar como o sol da justiça. Você me fala assim, como é que é isso? Porque isso tem a ver com a questão dos cristãos que estão vigilantes. Lá em Lucas 21, 34, 36, fala assim, orai e vigiai, para que possais escapar de todas essas coisas. Ou seja, orar e vigiar aqui tem a ver com a quarta vigília. Os judeus tinham 3 vigílias. Você vai descobrir que, de acordo com Tessalonicenses, lá fala que nós somos do dia e não da noite como aqueles que dormem. A pessoa que dorme, dormir na Bíblia tem 2 aplicações. Representa os que estão mortos em Cristo, mas para quem está vivo, e a Bíblia usa o termo dormir, representa apostasia. Pode ver lá em Tessalonicenses 5. É apostasia. Então, aqui, aqueles irmãos que estão se apostatando ou fracos na fé, eles dormem. Se você dormir a noite toda, quando você acordar, você vai ver o sol da justiça. Não precisa vigiar. Basta dormir a noite toda. Mas se alguém quer contemplar a estrela da manhã, que é Vênus, precisa vigiar a noite toda. Não dormir. Porque ela aparece rapidamente lá para 5h40 da manhã, em alguns lugares, e ela desaparece e o sol vem e aparece. Então você tem que vigiar. Né? Então aqui há uma diferença das primícias e da ceifa. Os cristãos que vão ser colhidos antes e os cristãos que vão ser colhidos no final da última semana de Daniel. Esses são 2 exemplos, 2 figuras. Não dá para falar isso aqui agora, porque isso aqui precisa de muito tempo para isso aqui. Eu gravei, não é mentira. Pastor, e talvez eu vou ter que regravá-los. Pastor, mas aquele que vigia e vai ver a estrela são... Da manhã. Poucas pessoas. Poucas. São os que vão ser colhidos primeiro. Sim ou não? Exato. As primícias. Os que dormirem na fé vão ser só os que vão ver o sol da justiça. Exatamente. Exatamente. As 2 figuras. Exatamente. Lucas 21, 34, 36 fala para orar e vigiar, para que possais escapar. Então, esse vigiar aqui tem a ver com uma questão de andar em espírito ou habitar no Senhor. É uma questão bem profunda. Então, por isso eu queria falar, tipo assim, para me mostrar a divisão, você entendeu agora? A igreja de Tiatira, eu precisava de começar de Tiatira, né? Tiatira representa a igreja católica, que surgiu no ano 600, né? E o Senhor deu tempo para que eles pudessem se arrepender. Lá diz claramente, quase 1000 anos, mais ou menos, quase 1000, né? Tiveram vários concílios. O primeiro concílio lá de Nicéia, em 300 e alguma coisa, 303, se não estou enganado. Mas eles não mudaram, só foram entrando dentro do paganismo. Só quero deixar uma coisa aqui bem clara. Quando eu nasci num lar cristão, eu lembro que as pessoas falavam na igreja assim, Babilônia,
aí apontar para a Igreja Católica. Ah lá, a Babilônia é a Igreja Católica. Estou para falar para vocês hoje, sem medo de errar. Babilônia hoje envolve muitas igrejas chamadas de evangélicas. Muitas. Se você entender o que é o princípio de Babilônia, você fala, nossa, é muita. Porque Babilônia é mistura. É o que eu falei aqui. É misturar a verdade. Mistura e causa confusão. Né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós. A situação tá feia. Bom, falar aqui da igreja de Sardes. A palavra Sardes, no grego, quer dizer reforma. E lembra a reforma de Lutero. Aqui tem uns pontos aqui que eu acho que alguém até guardou para me perguntar. Tem uns pontos aqui intrigantes. Que eu vou falar alguma coisa aqui, não vou falar tudo. Eu sei que aqui tem ponto aqui que as pessoas querem saber. Eu já imaginava. Não sei, posso estar enganado. O significado de riscar o nome, por exemplo. Né? Tem vários pontos aqui muito interessantes. Mas deixa eu dar aqui um ponto para você entender. Ó. Versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isso diz o que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Gente, eu escrevi um livro, esse aqui, ó, está esgotado, é o Apocalipse Histórico, Profético e Tipológico. Lancei em 99, esse. E eu sou um... Então, antes de escrever meu livro, eu li muitos livros, brasileiro e não brasileiro. Fui ler vários livros. Uma coisa que eu vi interessante é o seguinte. Aqui fala das 7 estrelas. Se você ler no capítulo 1, elas estão sobre as mãos do Senhor. As 7 estrelas. Essas 7 estrelas aqui, elas têm duplo significado. Duplo significado. Vou falar os dois. Mas vou falar um significado equivocado que as pessoas pensam. Quando eu vim para cá, eu lembro que o pessoal falou assim, o senhor vai ser o anjo da igreja? As pessoas querem honrar o pastor, né? E fala aqui, ó, esse é o anjo da igreja. E essa doutrina é tirada desse texto aqui, que é o anjo da igreja escreve. Diz assim. Aí a pessoa pensa assim, vamos pensar. Bom, anjo demoníaco não é, porque não vai escrever para anjo demoníaco. Olha como é que a pessoa pensa. Olha que maneira de interpretar a Bíblia. Não pode ser. Pastor, Anjos do Senhor também. pastor, uma coisa interessante, que é bem interessante falar isso aí, desculpa cortar aí. Pode falar, não pode falar. Pode falar. Quando tu falou desses equívocos, existe uma profundidade do Apocalipse que a gente vai estudando, e quando a gente vai estudando, e fazendo, estudando, a gente retorna para o estudo, e quando a gente retorna para o estudo, a gente vai pegando alguns pontos que a gente tinha certeza de uma coisa e vai mudando a outra, né? E esse é uma das coisas que tu vai falar agora, que até eu falei bastante na primeira aula, acho que eu dei sobre Efésios, na igreja de Éfeso. Eu falei sobre isso. E depois nós conversamos sobre isso. E ali caiu um equívoco muito grande. E eu deixei que tu falasse isso hoje para que a gente pudesse entender mais profundamente das 7 estrelas. Fala aí. Não, eu não vou entrar muito profundo, não. Aqui, só vou fazer só a introdução. Mas vai no livro. Vai lá. Só a introdução. É assim. Então a pessoa pensa assim, que é anjo. Na verdade, representa, num aspecto, pessoas. Mas não pessoas que estavam ali, no sentido assim. Como é que eu vou dizer? Não. É tipo assim, é como se fosse. É anjo mesmo. Anjo no sentido de ser anjo. Anjo da parte de Deus. Representa vozes. Se você quer trazer um aspecto de ser humano, são pessoas importantes nas gerações e que foi durante aquele período ali. Por exemplo, se você me perguntar assim, a igreja de Éfeso compreende qual ano? Eu falo, o ano 100. Então, ali teve uma voz profética. Você pode ter esse aspecto. Não tá errado, não. Mas você não pode chamar isso aqui de pessoas literal. Vai parecer que eu estou contradizendo. Porque estrela na Bíblia sempre refere a anjo. Primeiro, nenhum homem é chamado de estrela.
Vai parecer que eu estou entrando em contradição, mas não é. Eu estou mostrando dois aspectos. Estou dizendo que, no sentido figurado, porque toda profecia tem um aspecto literal e um aspecto figurado. Tem uma sombra e tem uma realidade. Então, a realidade é anjo. Entendeu agora? É anjo. Porque e são anjos, eu estou segurando, e já fiz esses vídeos, não soltei no canal, não soltei. Sei que o pessoal agora vai ficar assustado com o que eu vou falar aqui agora. São anjos que voltaram. Vocês vão ficar assustados. Tem muitos textos sobre isso, eu não vou falar. Anjos que voltaram. E a Bíblia fala quando eles voltaram. E não é um texto só, não, tem vários. Uma parte dos anjos que rebelaram, voltaram. E eles estão em período probatório. É profundo. Só que tem que ter tempo para mostrar. Não pode, assim, não precisa pensar que eu não vou falar sobre isso hoje. Então, um aspecto, é um mistério, pessoal. O mistério das 7 estrelas. Tem um mistério. E essas 7 estrelas batalharam no período de 1517, porque tudo que acontece na Terra, primeiro acontece no céu. Deixa eu dar um exemplo. O Império Grego Macedônico estava lutando na Terra. Alexandre e seus 4 generais, Cassandro, Seleuco, Cilímaco e Ptolomeu, contra Xerxes. Só que no céu tinha uma batalha. O príncipe da Grécia contra o príncipe da Pérsia. Tem batalhas não só de anjos de Deus contra anjos das trevas. Tem batalha também, que você sabe, entre anjos das trevas. Isso mesmo. Aí o príncipe da Grécia prevaleceu sobre o príncipe da Pérsia. O mundo espiritual é muito amplo. Fiz alguns vídeos e quero soltar com o tempo, né? Talvez eu vou fazer alguns cursos sobre essa questão e compartilhar com os irmãos. Porque tem coisas que você falar, não ter tempo para falar, as pessoas ficam escandalizadas. Então, veja bem, quando aquilo foi decidido no céu, na terra, Alexandre prevaleceu. Aqui, esses anjos são citados aqui para a igreja de Sardes. Porque quase 1000 anos a igreja... Por que você pergunta assim? Quando é que foi a decadência da igreja? Começou em Éfeso mesmo. Mas o ponto crucial foi no ano 300. Quando 313. Quando Constantino uniu o Estado com a igreja. Você vê que a palavra Pérgamo, lembra da palavra poligamia? Vários casamentos. Pérgamo, gamo. Eis o casamento. Que casamento? Do Estado com a religião. Se tornou pontifício, tanto do poder religioso quanto do poder político. Ele uniu as duas coisas. Aí a Igreja Católica mesmo surge no ano 600. Esse nome, Apostólico Romano, ano 600. Ou seja, a igreja ficou na condição, tinha homens de Deus, como Santo Agostinho, né? Várias pessoas que pertenciam ao Senhor, né? Ali o remanescente, mas a virada de mesa foi em 1517, com Martim Lutero. Claro, se aconteceu algo aqui na Terra, teve que acontecer algo nos céus. Um dia eu vou explicar para vocês isso. E aquilo que aconteceu nos céus tem a participação dessas 7 estrelas. Muito tremendo, muito fantástico, muito maravilhoso. Estou falando para vocês que agora tem anjos ouvindo. Efésios 3:10. A multiforme sabedoria de Deus é conhecida por principados e potestades. Eles vêm aprender. Já tive experiência na minha igreja. Irmão, me contando uma situação, eles ficaram na porta do local de reunião. Mas o irmão foi afetado. Esse ano já tivemos 2 experiências. É um assunto muito delicado esse assunto. Precisa ter Bíblia, respaldo. A gente vê ponto a ponto. E conforme for, tem que parar a administração. Se o senhor mandar parar, tem que parar. Então, o ponto que eu chamo a atenção para os irmãos aqui é o seguinte. Sardes quer dizer reforma. Deixa eu parar com esses mistérios aqui. Então, você vai descobrir o seguinte. Essa parte eu falei para ti não, dos anjos. Essa reforma aqui, ó, esse período de restauração, né, que começou, foi um início. Agora, olha como é que isso tem muito a ver conosco hoje. Tem nomes que vives, mas está morto. Igreja do poder
de Deus maravilhoso é o nome. Mas lá dentro tá todo mundo morto. Tem nome que vive, mas está morto. As pessoas brincam muito com o nome. Aí tem um nome lá, que igreja é essa? A igreja mais poderosa da face da terra. Aí eu quero essa. É a mais poderosa da face da terra. Nome que vive, mas está morto. É bem os cristãos de Sardes. Se você me perguntar assim hoje, quais as igrejas que existem hoje? O Apocalipse mostra. Para essas 4 últimas. Nas 4 últimas igrejas, o Senhor fala que vai voltar. Eu vou voltar. Então, vamos pensar aqui. Você está na igreja de Tiatira. E o Senhor falou assim, ó, ele fala que vai vir. O pessoal morreu, o pessoal, o Senhor mentiu, ele não veio, não. Essas últimas 4, você vai encontrar o Senhor falando da vinda dele. Aí você chega na igreja de Sardes, você fala que vai vir. Ó, o Senhor não vem, não. Já morreu todo mundo de Sardes, tem quase 2.000 anos, velho. 1.800 anos. O Senhor mentiu. Nós recebemos a carta, ele falou que ia vir e não veio. Aí chega para a igreja de Filadélfia e fala que vai vir. Ele não veio, não. Mas aqui é um aspecto profético. Esses 4 tipos de igrejas vão ter quando o Senhor vier. Católica, Tiatira. Sardes, 99% dos protestantes. Filadélfia. Igreja onde se fala muito sobre o amor. Amor dos irmãos uns para com os outros. E esse amor produz muito conhecimento da palavra de Deus. Que a palavra Filadélfia quer dizer amor fraternal. Fila vem de filos. Filéus ou filia. Lembra de filantropia? Amor ao homem. Filosofia. Amor à sabedoria. Filadélfia. Irmão, amor fraternal. Pega muito amor. E a igreja de Laodiceia é as pessoas que aprenderam meia dúzia de verdade. Está cheio de gente na internet. Então, até fiz alguns vídeos, não vou citar o nome aqui, é claro. Fiz alguns vídeos rebatendo alguns pontos que eu vi equivocados, ao meu ver. Também posso estar errado. Né? Estou compartilhando a minha luz. Pessoas que tiveram um conhecimento, mas declinaram. Esses são lá sérios. Estou rico, abastado, não preciso de mais nada. Nós temos toda a teologia, sabemos tudo. Não sabe de nada. Eles precisam de 3 coisas. 3 coisas eles precisam. Vestes para encobrir a nudez. Colírio para que vejas. E ouro depurado no fogo. Está em Apocalipse 3:18. Vestes para encobrir a nudez. As vestes é o linho finíssimo. Essas vestes aqui, Apocalipse 19, 7 e 8, o linho finíssimo, puro e resplandecente, são os atos de justiça dos santos. Já viu, irmão? Vou dar um exemplo aqui de ato de justiça. Só um exemplo. Você está na fila do banco, aí chega um irmão da igreja e fala para você assim. Você fala, você é legal com os irmãos, né? Deixa o irmão entrar na fila. Você maculou sua veste. Cara, você pode deixar os irmãos entrar. Você tem que perguntar ao pessoal assim, ó. Pessoal, eu posso deixar essa pessoa entrar na minha frente aqui? Você vai fazer uma compra, aí o irmão do caixa lá, o cara é super rico, bilionário, te dá um troco passando. Aí você pega e fala, Jeová Jiré, provisão de Deus. Não é Jeová Jiré, é roubo mesmo. Você maculou a sua veste. Então, o linho finíssimo, puro e resplandecente são os atitude de justiça dos santos. O irmão te emprestou R$ 500. Como você tem que pagar o irmão? O irmão não pode exigir mais de 500. Mas você vai dizer, não, aqui, irmão, eu quero dar para você aqui pelo menos juros da poupança. E vou dar um pouquinho mais. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrará no reino dos céus. Os escribas e fariseus perdoavam 3 vezes por dia. Se você perdoar só 3 vezes por dia, você não vai herdar o reino. Se você, se alguém te dá uma banana, você dá outra, isso é básico. Você tem que exceder a sua justiça, fazer além. Não, eu quero exceder, irmão. Tudo bem, você me cobrou isso, mas deixa eu exceder minha justiça. Aí o irmão não pode te impedir, não, eu quero
Pastor, ficou mudo. Ficou mudo. O seu ficou mudo. Agora deu. Voltou? Voltou. É porque minha esposa está me ligando. E você falou 9 horas, vai até umas 10. E eu tenho que colocar as crianças para. Vamos abrir para o pessoal fazer perguntas, senão não vai dar tempo. E é muita coisa que dá para falar disso aqui. Não dá para falar das 4 igrejas hoje. Não estou te ouvindo. Deu. Agora está me ouvindo. Nós vamos ter novas oportunidades de estar junto. Mas uma coisa que eu achei interessante é que para as pessoas entenderem que tudo tem a sombra e tem a realidade, né, pastor? É como o pastor disse, sobre as 7 estrelas. Tem a sombra e tem a realidade. Realidade, anjos, sombra, vozes. Eu achei muito interessante isso. E que o pastor falou. E exatamente, eu tinha falado da sombra e não da realidade total. Mas eu achei muito interessante a forma que o pastor explicou sobre sombra e realidade, porque isso toca muito na gente no tempo que estamos vivendo, né? Mas eu queria fazer uma pergunta aqui. Os irmãos, quem gostaria de fazer algum tipo de pergunta aí? Tem alguém que... Os irmãos são mais ouvintes, mas vamos ver. Vamos lá, irmão Luiz, irmão William. Cadê o Wagner? Tá por aí ainda? Wilson. Faz a Bruna. Vamos lá, quem é que vai fazer uma pergunta aí sobre o que escutou? Alguma coisa do gênero, sobre as coisas, sobre Apocalipse, sobre alguma palavra. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta ou não? O pessoal é tímido, pastor. Não, tá bom. Ninguém quer fazer pergunta? Ninguém quer fazer pergunta? Faz assim se não quer, não? Estou com medo de perguntar, pastor. Olha só. Então, só conclui uma coisa para nós, pastor. O senhor já falou, mas faz uma conclusão dessa aula de hoje para a gente terminá-la aqui. Eu que vou fazer uma pergunta assim, ó. Se eu lhe perguntasse, cada igreja, essas 4 últimas igrejas, se o pastor pudesse dar uma conclusão, uma representa isso, outra isso e outra aquilo. Uma coisa bem básica, assim. Eu sei que o senhor falou na profundidade, mas se o senhor falasse, cada uma representa tal coisa e tal era da igreja. Não sei se me... É assim, ó. A igreja de Éfeso representa a primeira igreja do primeiro século, significa desejável. A igreja de Esmirna no período da perseguição, né? Que foi até Diocleciano, houve 10 temporadas de perseguição, terminou com Diocleciano. A terceira igreja, Pérgamo, ano 313, Constantino. A igreja de Tiatira, lá para o ano 600, a igreja católica. A igreja de Sardes, 1517. A igreja de Filadélfia, eu diria que foi um movimento que aconteceu em Dublin, na Irlanda. Se os irmãos quiserem acessar, eu posso sugerir para os irmãos aqui, né? Clássicos como do Charles Henry Mackintosh, muito bom, uma coleção de 6 livros e está acessível na internet, você pode comprar, não é caro. Pessoas que... Ele foi muito usado por Deus essa questão de tipologia. Tem que ter tempo para estudar, né? Porque é uma quantidade boa de material. 5 anos. A igreja de... Isso seria Filadélfia. A igreja de Laodiceia hoje tem essa mistura, né? Eu diria que hoje tem as 4 igrejas. É isso que eu queria que o pastor falasse. As 4 igrejas, como elas estão inseridas na igreja hoje? Na igreja de hoje. Entendeu ou não? Deixa eu explicar. Igreja. O que é conceito de igreja? Igrejas são todos que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, independente da placa denominacional. E noiva? Tem gente também católica. Estou tocando aqui. A igreja é todos que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, independentemente da placa denominacional. A pessoa pode estar debaixo de uma placa e não ser igreja.
Pode ter alguém reunindo com você lá e não ser igreja. Claro. E pode ter alguém... Porque igreja é isso. É todos os lados. Porque quando a pessoa se converte, ela faz parte do corpo de Cristo. Quando é que eu me torno membro do corpo de Cristo? É quando eu recebo a vida de Deus. Agora, eu me converti na igreja católica. Tá, tem menos realidade espiritual. Mas hoje está tão deplorável a situação, tão caótica. Assim, gente, ó, vou falar uma coisa aqui, não me entenda mal. Não sou contra pregação de autoajuda, é importante. Mas na igreja só tem tido pregação de autoajuda. É verdade. Então, o que acontece? Poucas pessoas estão... Eu poderia falar qual que é a importância de você conhecer a Bíblia. Algo significativo. Gente, eu vou ter que... Pastor, eu vou ter que estar com duas crianças. Ficamos sem seu áudio. Oi. Deu. Saiu. Oi. Deu. Então, é o seguinte, minha esposa está em apuros com duas crianças agora, e eu vou ter que pedir perdão aos irmãos, e vou ter que ir lá atender. Nós somos gratos. Aqui, assim, podendo participar com o pastor, né? Eu creio que vai ter outras oportunidades. Nós estamos juntos em um projeto, né, pastor? Queremos levar o conhecimento do mundo inteiro, né? E estamos juntos, né? E o pastor de vocês está andando comigo junto, e eu creio que nós vamos ter oportunidade. Tá certo? Gente, um beijão no coração. Pode fazer as perguntas para o pastor Luiz. Que depois eu faço para o pastor Célio. Pode fazer, que ele vai responder. E muitíssimo obrigado. Gente, inscreve no canal lá, Célio Carlos Macedo no YouTube. Estou contando com a sua inscrição lá, tá bom? Deus abençoe. Um beijão no teu coração. Muito obrigado por essas explicações. Que Deus lhe abençoe, tá bom? Amém. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.